Muito boa tarde, Manaus. Boa tarde a você de Manaus ou do interior. Grande abraço. Obrigado mesmo pela audiência, pela companhia neste primeiro programa desta semana. Com você e por você, programa Ação na TV. Uma feliz semana para todos nós, tá certo? Para mim, para você de Manaus, para você de qualquer um dos 20 municípios que nos dão o prazer e a honra da audiência em todo o Amazonas. Bom, minha gente, segunda-feira, dia de darmos continuidade à série de entrevistas com candidatos ao governo do Amazonas. Quinta-feira foi, dia 24, foi o dia do governador José Melo. Na sexta-feira, dia 25, foi o dia do deputado Marcelo Ramos. E hoje, dia 28, segunda-feira, é o dia de recebermos aqui com muito prazer deputado estadual Chico Preto, tá certo, que será o entrevistado de hoje, colocando para todos os amazonenses as suas propostas de governo. Vamos a um breve intervalo e eu volto já para darmos então início a esta entrevista com mais um candidato ao governo do Amazonas. Voltamos já. Começa então a nossa entrevista. Recebo com muito prazer deputado estadual Chico Preto, 45 anos, advogado, 3 vezes vereador, 2 vezes deputado estadual. Prazer recebê-lo. Boa tarde, deputado. Nonato, boa tarde a todos os teus telespectadores. E mais uma vez, muito obrigado à Band por oportunizar esse espaço de projetos e ideias para um Amazonas que, na nossa opinião, merece muito mais. Muito obrigado mais uma vez. Primeira pergunta, deputado. Por que não a reeleição a deputado estadual? Por que a disputa ao governo do Amazonas? Nonato, eu costumo dizer que a vida de um homem ou de uma mulher, ela se constrói em cima de 2 premissas, de sonhos e decisões. Eu um dia sonhei ser vereador da cidade de Manaus. E pela vontade de Deus e pela vontade do povo de Manaus, eu fui vereador por 10 anos. Mais experiente, mais preparado, eu sonhei em ser deputado estadual pelo estado do Amazonas. Estado que me viu nascer, estado que me deu todas as oportunidades que até hoje eu tive. E me candidatei a deputado estadual e, mais uma vez, o meu sonho de ser deputado foi concretizado. Mas para toda essa caminhada foi preciso que decisões fossem tomadas. Eu tomei a decisão de ser candidato a vereador, eu tomei a decisão de ser candidato a deputado estadual. Após 17 anos de vida pública, 45 anos de idade, me sentindo preparado, me sentindo maduro, e conhecedor dos desafios que esse Estado enfrenta, nós tomamos mais uma vez a decisão. Desta vez a decisão é de ser candidato ao governo do Estado, porque os sonhos não pararam. Os sonhos de ver uma escola pública que forma profissionais ao final dos seus 2 últimos anos, de uma Zona Franca que pelos próximos 50 anos precisa de novos projetos, para que possa gerar mais emprego e mais renda para o nosso povo. De uma saúde que precisa verdadeiramente ser digna e precisa entregar o atendimento à nossa população. Pelo desenvolvimento no interior do Estado, que infelizmente ainda não chegou. O interior do Estado ainda continua sobrevivendo da folha de pagamento da Prefeitura ou da Câmara Municipal. Esse Amazonas que merece mais faz parte dos meus sonhos. E eu, como cidadão amazonense, tomamos a decisão de correr atrás desses sonhos. Governar é decidir. E eu me sinto preparado para tomar as decisões que o nosso Amazonas precisa a partir de 2015. O que é que move assim, o sentimento, né, de alguém que busca ser governador, deputado Chico Preto, de um estado que, embora potencialmente tão rico, mas que ainda experimenta tanta pobreza? A vontade de servir a sua gente. Não basta só a vontade de servir. É preciso sentir-se preparado. E, em primeiro lugar, Deus e depois a população do meu estado me deu essas oportunidades, Nonato. Fui vereador ainda muito moço, aos 26, 27 anos. E pude, como eu disse, adquirir experiência política, administrativa, saber como as coisas funcionam ou deveriam funcionar, para que depois de ter cumprido isso, veja, na minha vida, eu não fui aquele que queria o poder pelo poder sempre. Eu passei todo esse tempo me preparando
politicamente, administrativamente, para, aos 45 anos, me sentindo emocionalmente preparado, tomar as decisões, repito, que o nosso Estado precisa. E essas decisões vão de saúde até segurança pública, vão de infraestrutura até educação. Governar é tomar decisões. O que me move é enxergar o Estado do Amazonas, que precisa tomar decisões em várias áreas e que essas decisões não foram tomadas. A pergunta que nós fazemos nesse momento, para que o telespectador possa refletir, após 47 anos de Zona Franca, uma Zona Franca que é o único modelo de desenvolvimento instalado no nosso Estado, por que até hoje o interior do Estado do Amazonas não tem um segmento de desenvolvimento econômico consolidado? Por que ainda, por exemplo, o interior do Estado ainda depende obrigatoriamente da folha de pagamento das prefeituras? Existem municípios que, se o ICMS do governo do Estado não chegar até esse município e se a prefeitura não pagar os seus funcionários, o município simplesmente para de funcionar. Esta dependência são as razões que nos levam, a mim e a outros candidatos, também novos como eu, a colocar a sua candidatura e dar a opção para a nossa gente, para o nosso povo, de uma candidatura de mudança, de renovação, mas com experiência, com ousadia e com transparência para administrar o nosso Estado, para decidir sobre os destinos pelos quais o Amazonas haverá de caminhar. O que o senhor acha que estaria faltando, né, para se efetivamente desenvolver o interior do Estado? Considerando que é lá que estão as riquezas, né? É lá que estão os nossos potenciais vocacionais, econômicos, né, regionais. Na sua opinião, qual é a falha no modo de ver, né, e de entender essa situação dos governos anteriores que tem impedido que pelo menos se equilibre, né? Quer dizer, que se diminua as desigualdades entre os amazonenses que moram no interior para os amazonenses que moram na capital? Basicamente, na minha opinião, Nonato, a decisão de investir acertadamente em políticas públicas que possam gerar um novo segmento de desenvolvimento econômico. Vamos pegar aqui alguns exemplos. O mundo inteiro, ele busca hoje consumir o nosso açaí. Mas lá fora, o açaí que é consumido, as pessoas sequer sabem que esse açaí, boa parte dele vem do Amazonas. É preciso que nós possamos fazer com que os produtos do Amazonas sejam consumidos com a consciência de que ele é produzido aqui no Amazonas. Isso acontece com outros produtos. Vamos lá, você, quem ainda é adepto de cigarro, sabe que quando você pede um charuto, as pessoas pedem um charuto cubano. Aqueles que gostam do café querem experimentar o café colombiano. Mas o nosso açaí, quando é consumido lá fora, as pessoas ainda não têm o hábito de pedir, olha, eu quero o açaí do Amazonas. Para isso, nós precisamos consolidar aqui no estado do Amazonas uma marca que seja capaz de identificar os nossos produtos, como o açaí, como o nosso palmito de pupunha, que é muito comum na região de Borba, como o nosso peixe. Nós temos um grave erro estratégico com relação à piscicultura. O peixe pode estar para o Amazonas, assim como a soja está para o Mato Grosso. Um estado inteiro que tinha uma tradição de pecuária, produzia gado para abate e para venda de carne, transformou todo o seu segmento de desenvolvimento na soja. Mudou radicalmente para a soja e aqui no Amazonas, até hoje, em que pese nós tenhamos a maior quantidade de água doce do planeta, nós ainda aqui no Amazonas não conseguimos organizar a cadeia produtora de peixe para que o peixe seja um segmento paralelo à Zona Franca capaz de gerar emprego e renda para o nosso povo, para a nossa gente. Ao contrário, nos últimos anos, Manaus passou a comprar peixe de Rondônia e de Roraima. Hoje aqui em Manaus, o tambaqui, que boa parte da nossa população consome nas feiras, não sabe, mas vem ou de Boa Vista ou vem de Porto Velho. Isso é uma prova de que os governos não investiram. Nonato, a Secretaria de Produção Rural do Estado do Amazonas recebe ano após ano menos de 1% de toda a receita do governo do Estado para a produção. É preciso garantir recursos mínimos, a exemplo da educação, que tem 25%,
a exemplo da saúde, que tem 12%, até ciência e tecnologia no Amazonas tem recursos mínimos, mas a produção, que também nos últimos anos vem sendo moeda de barganha para composições políticas com partidos, a produção no estado do Amazonas não recebeu sequer 1%. No nosso governo, nós vamos triplicar, pelo menos 3%, e aí nós teremos recursos ano após ano que serão investidos para organizar a cadeia da produção do pescado, da produção do açaí, da produção da pupunha, da produção da melancia, da produção da laranja aqui do Rio Preto da Eva. Nós temos as culturas originais, nativas nossas, que precisam ser adensadas, ou seja, vamos beneficiar nas cidades aquilo que as cidades produzem e não trazer para Manaus e aqui produzir, até porque quando você traz, só nesse trajeto você já perde 30%, 40% porque apodrece. Então por que não beneficiar em Carauari o açaí, em Coari, em Tefé a castanha? Por que não beneficiar em Codajás o açaí? Por que não beneficiar em Borba o palmito de pupunha? Tudo isso nós pretendemos, com investimentos ano após ano, organizar essa cadeia e começar a gerar, com um símbolo forte do Amazonas e da Amazônia, que esses produtos sejam reconhecidos Brasil e mundo afora. É dessa maneira que a gente pretende começar a gerar um outro tipo de desenvolvimento, um desenvolvimento a partir das nossas riquezas, que possa agregar trabalho e renda e dinheiro no bolso da nossa gente. Sabemos que a Amazônia é a quinta maior mídia do planeta. Não tem dúvida. Já não estaria na hora de se jogar tudo, né? De se jogar firme, né? No turismo? O turismo é uma ferramenta capaz, sem dúvida nenhuma, de gerar muito trabalho e colocar dinheiro no bolso do nosso povo. Para isso, Nonato, a gente precisa atrair o turista. E uma vez ele aqui, ele precisa ficar mais 2, mais 3. A Copa do Mundo em Manaus ajudou um pouquinho. A Copa do Mundo serviu um pouco mais as nossas peculiaridades. Serviu para mostrar ao Brasil, ao mundo, que nós sabemos receber bem o turista. Mas não basta só isso, é preciso que se tenha um governo ousado, um governo que olhe realmente para o turismo como ferramenta que gera emprego, trabalho para o nosso povo. Para isso, Nonato, nós vamos articular com a iniciativa privada a criação do maior aquário de água doce do Brasil aqui em Manaus. Para isso, nós pretendemos articular com a iniciativa privada a criação de outras atrações que façam com que o turista que visita Manaus e o Amazonas tenha outras razões para ficar aqui mais 2, mais 3 dias, porque quanto mais dias ele ficar no Amazonas, quer seja em Manaus, quer seja em outro município, ele consome mais dos nossos serviços, ele consome mais da nossa gastronomia, ele consome mais do nosso artesanato. É fazendo com que o turista fique aqui mais tempo que ele vai gastar mais. Gastando mais, a gente gera mais trabalho, a gente gera mais oportunidade e coloca mais dinheiro no bolso dos nossos amazonenses. Mas para isso a gente precisa criar atrativos. A América Central tem um país chamado Costa Rica, que inclusive agora mostrou muito bom futebol na Copa do Mundo. Surpreendeu muita gente. A Costa Rica tem uma atração que é um bondinho que passa por cima da copa das árvores, e esse bondinho sozinho, Nonato, é capaz de levar para Costa Rica, um país que é menor do que o Acre, a quantidade de turistas 3 vezes maior do que vem para o Amazonas ano após ano. Uma única atração. Por que aqui no nosso Amazonas nós não podemos ter um aquário de água doce? Por que aqui no nosso Amazonas nós não podemos ter um grande centro gastronômico para que o turista conheça verdadeiramente a nossa culinária, as nossas culturas, o nosso artesanato para valer? A cadeia Raimundo Vidal Pessoa já passou da hora dos governos que passaram terem tirado a cadeia pública dali e aquele local ter se transformado num grande centro gastronômico, cultural, das nossas raízes, da nossa identidade amazonense, da identidade cabocla indígena do amazonense. Faltou isso aos governos passados. Então, os governos passados não acreditavam que o turismo era verdadeiramente uma ferramenta. Mas nós acreditamos e nós temos essas ideias como o ponto de partida para que o turista seja capaz de, vindo para o Amazonas, ficar aqui mais 2 ou mais 3 dias. Eu te dou um outro exemplo, que não para só em Manaus.
nós temos a maior quantidade de água doce do planeta, já foi dito. Nessa água nós temos os peixes mais bravos, mais esportivos do planeta estão aqui, como o nosso tucunaré. O Amazonas não tem, até hoje, o maior campeonato de pesca esportiva do Brasil, quiçá do mundo. Isso era uma obrigação da política de turismo, porque isso atrai turistas de todos os cantos que vêm para cá pescar, disputar o campeonato, mas deixam também recursos, como eu te disse, consomem a nossa comida, pagam diária no nosso hotel, usam táxi, usam mototáxi e fazem com que esse dinheiro do turismo fique aqui gerando oportunidade e colocando dinheiro no bolso da nossa gente. Vamos falar um pouquinho de Zona Franca? Vamos lá. O senhor acha que esse largo prazo de 50 anos a mais, né, de sobrevida da Zona Franca de Manaus, além de exigir um cuidado muito grande na manutenção quanto à questão competitividade desse modelo para perdurar no mercado por longo tempo, também dá um fôlego para que os governos seguintes possam se voltar para a busca de alternativas novas em cima das nossas potencialidades vocacionais, como alternativas novas de arrecadação para o Estado, para que não cheguemos, né, em 2073, novamente na dependência exclusiva e talvez enfrentando muito mais agonia para a prorrogação do que enfrentamos agora. Nonato, oportuna pergunta, e essa tem a ver com o futuro do Estado. Primeiro, eu que não faço política com rancor no coração, muito menos sangue nos olhos, eu tenho a capacidade, até por uma questão de honestidade, de honradez, reconhecer que a prorrogação por 50 anos da Zona Franca foi um grande feito dos políticos amazonenses, aqueles que estiveram lá brigando, interagindo. Isso foi um grande feito para a nossa economia. Mas nós precisamos saber o que vamos fazer com os próximos 50 anos, porque a Zona Franca já tem 47, e nesses 47, nós sequer temos um modelo de desenvolvimento para o interior. Então, pensando nos próximos 50 anos, eu vejo de forma muito clara que aqui em Manaus nós precisamos instalar, e eu falei aqui na Band sobre esse assunto, um novo modelo, um novo segmento de desenvolvimento para a Zona Franca. Nós já produzimos aqui celular, produzimos TVs, produzimos tablets, produzimos uma série de equipamentos eletrônicos, mas esses equipamentos eletrônicos são corpo. Nós podemos e devemos produzir aqui a alma desses aparelhos. Eu estou falando de programação, eu estou falando de software. No nosso governo, nós vamos lançar as bases da primeira universidade do software da Amazônia e produzir aqui a inteligência que é colocada em todos esses aparelhos. Isso gera oportunidade para jovens que têm a habilidade de programação. Isso gera mercado de trabalho para uma geração que ainda vai nascer e que lá na frente, aos 17, 18 anos, vai poder olhar para o distrito e ver uma universidade que vai qualificar aquele jovem para ele produzir produtos para os telefones, para os tablets, para os televisores, para todos os produtos eletroeletrônicos que são produzidos aqui. Mas não para por aí. Nós, como governador do Estado, nós vamos até a presidência da República e botar um ponto final de uma vez por todas, Nonato, no CBA, o Centro de Biotecnologia da Amazônia. Até hoje, agora, já se passaram vários governos do Estado e nenhum dos governadores passados teve ou a coragem ou teve a ousadia de chegar com a presidência da República e dizer o seguinte: olha, lá no Amazonas a gente não pode derrubar a árvore. A gente é proibido por causa da legislação ambiental. Mas por que vocês não fazem com que o CBA funcione? Porque o CBA funcionando é a garantia de que o governo, ao lado do governo federal, vai conseguir atrair para cá indústrias como a Natura, como o Boticário, Aqua de Fiore, enfim, tem uma série de indústrias que produzem cosméticos, remédios, a partir da nossa biodiversidade, a partir da essência do pau-rosa, a partir da andiroba, da copaíba. Só que essas indústrias hoje vêm aqui em Manaus, aqui no Amazonas, pegam os óleos, pegam os princípios ativos, levam para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para Minas e produzem lá, Nonato. Elas não produzem aqui. No nosso governo, cosméticos, remédios serão um outro segmento de desenvolvimento para a Zona Franca de Manaus. Nós vamos trabalhar fortemente para instalarmos aqui indústrias como aquelas que já citei, mas que produzam aqui. Nisso, Nonato, a gente gera emprego tanto em Manaus quanto no interior. Sabe por quê?
Porque para que a indústria possa produzir aqui, a gente vai organizar as cadeias que vão extrair esses princípios no interior do estado. Nas reservas de desenvolvimento sustentável, nas reservas que existem no nosso estado, toda essa riqueza está lá instalada. Nós vamos organizar as cooperativas que vão extrair esses princípios ativos, o óleo de andiroba, o óleo de copaíba, a essência do pau-rosa, uma série de princípios ativos que serão enviados para Manaus, onde as indústrias da Zona Franca produzirão aqui remédios, que chamam de fármacos, e cosméticos a partir dos nossos princípios ativos. Agora, tem uma série de outros segmentos que poderão ser instalados aqui, mas esses dois eu coloco como os dois principais, até porque nada disso agride a natureza. Tudo isso respeita a vocação do Estado, que é produzir oportunidade, produzir renda, trabalho e emprego, respeitando a nossa floresta, respeitando principalmente a inclusão do homem dentro dessa biodiversidade, para que a gente possa produzir trabalho e oportunidade de colocar dinheiro no bolso da nossa gente. O senhor concorda, então, que o Amazonas já esperou demais, já deixou passar muito tempo dependendo só da galinha de ovos de ouro, a Zona Franca de Manaus? Não tenho dúvida disso, Nato. Faltou ousadia dos nossos governantes para sentar com a presidência da República, e isso é algo que eu digo para o teu telespectador que eu quero fazer já nos primeiros meses. Me dirigir a Brasília, conversar com a presidência da República, quer seja a Dilma, quer seja o Aécio, quer seja o Eduardo Campos. Eu vou sentar com esse presidente ou com essa presidente e pedir ou exigir melhor, em nome do povo do estado do Amazonas, que se destrave o CBA, se defina o modelo de gestão do CBA para que o CBA possa produzir riquezas e produzir trabalho e colocar dinheiro no bolso da nossa gente. Esse é o papel do CBA e é dessa maneira que eu, como governador, vou me comportar, com ousadia e firmeza. Deputado Chico Preto, lhe peço 2 minutinhos para um breve intervalo comercial e voltaremos abordando temas pontuais, questão da saúde, educação, segurança pública, infraestrutura, segurança, etc e tal. Tá bom? Obrigado. A gente volta já. Muito bem, continuando com a entrevista com o candidato Chico Preto, candidato ao governo do Amazonas pelo Partido da Mobilização Nacional, PMN. Deputado, vamos falar de saúde. Coisa seríssima, crucial para a vida de todos nós, né? O senhor conhece bem a rede de atendimento de saúde do estado do Amazonas. Quais as ideias novas que o senhor tem para melhorar o atendimento e a oferta de serviço de saúde à população da capital e do interior do Amazonas? Renato, eu vou responder a tua pergunta, mas antes eu queria, até porque souberam que eu viria aqui hoje, eu queria mandar um abraço ao Laércio, à dona Angelita, ao Negão e ao Júlio. Todos são permissionários de feiras e mercados. E te sugerir, se você me permitir com toda humildade, que passado a esse esquema de debates, enfim, de perguntas sobre os candidatos ao governo do estado do Amazonas, que você pudesse ouvir da prefeitura, de uma vez por todas, essa questão que envolve privatização de feira. Todos os feirantes em Manaus estão assim, muito apreensivos com relação a esse fantasma que ronda as feiras públicas em Manaus, se privatiza ou não privatiza. Eu entendo que para melhorar não precisa privatizar, e eu me comprometi de pedir aqui a você, hoje, essa oportunidade em nome dos feirantes da cidade de Manaus, que estão sendo assombrados por esse fantasma. Sobre a questão de saúde, Nonato, eu tenho a clareza que com 2 pontes e uma arena da Amazônia, vamos traduzir isso em número, uma ponte custou R$1 bilhão. São 2 pontes mais uma arena da Amazônia. São R$2,5 bilhões de reais gastos com saúde pública. 2 pontes e uma arena, todos os anos, gastos com saúde pública. Dava para fazer bem melhor do que nós temos hoje aí. O interior do estado continua vivendo a dificuldade de encontrar médicos, mas eu entendo que médico gosta de gente. Eu não sou daquele que acha que médico não gosta de gente. Quem optou por ser médico é porque gosta de pessoas. Mas esse médico precisa ter condições para atender as pessoas no interior do estado. Então, o que a gente vê hoje no interior do estado é, se tem o profissional que faz o raio-x, não tem o raio-x. Quando tem o raio-x, não tem o profissional. O médico, para poder decidir que caminho ele vai seguir para tratar o paciente, a cura do paciente, ele precisa ter toda uma estrutura de retaguarda, exames,
exames de fezes, urina, precisa ter o raio-x, precisa ter o mamógrafo, o ultrassom. Essa estrutura é a mínima necessária para que um médico possa tomar a sua decisão. E você não encontra isso em todos os municípios. Então, com 2,5 bilhões, nós, com ousadia, mas acima de tudo com transparência, e afastando hoje aquilo que existe dentro da saúde pública, a saúde pública virou um grande espaço para negócios. E vou chegar lá já. Grandes negócios são realizados dentro da saúde, mas o verdadeiro objetivo, que é levar o atendimento digno, de qualidade às pessoas que principalmente moram no interior, que precisam navegar para buscar atendimento em Manaus, isso precisa acabar. E é com a independência, porque a nossa candidatura ela é independente, e com transparência que nós vamos discutir a aplicação desses 2,5 bilhões. Aqui na capital, Nonato, eu vejo de forma clara algumas situações. Primeiro, a quantidade de centros cirúrgicos hoje que nós temos aqui, que talvez não chegue a 20, é insuficiente para que a rede pública possa fazer todas as cirurgias que estão acumuladas nas filas da rede pública. Tem fila para cirurgia aqui que está demorando 6, 7 meses. Agora, por quê? Porque nós não temos a quantidade de centros cirúrgicos suficiente para que os médicos possam operar de forma mais rápida e com maior quantidade dia após dia. Então, uma das nossas primeiras providências é instalar um número maior de centros cirúrgicos para que as filas do SUS de cirurgias possam ser enfrentadas com maior rapidez. Uma outra providência é reduzir responsavelmente o número de terceirização. Terceirização, para que o teu telespectador possa entender, imagina você que está em casa, que tem uma máquina de lavar. A sua máquina de lavar, ela quebrou. Ou você manda consertar a sua máquina de lavar, ou você que precisa ter sua roupa limpa todo dia, você vai mandar sua roupa para a lavanderia ou vai contratar alguém para lavar sua roupa em casa. Se você tomar a decisão de contratar alguém para lavar sua roupa em casa ou mandar sua roupa para a lavanderia, no final do mês você vai ver que você gastou mais dinheiro do que se tivesse pego o dinheiro e mandado consertar a sua máquina de lavar. Hoje, na saúde pública, está acontecendo isso. Os postos, as unidades de saúde têm equipamentos próprios que apresentam algum problema, mas o governo do estado, em vez de consertar a máquina e valorizar o servidor que está concursado para operar aquela máquina, contrata uma terceira empresa. Contrata uma empresa que coloca uma outra máquina ali e um outro profissional. Dessa maneira, a gente gasta mais, mas necessariamente a gente não aumenta o número de atendimentos. O número de terceirização na saúde é muito grande. A saúde virou, repito, um ambiente para grandes negócios. No nosso governo, nós vamos diminuir o número de terceirizações, vamos colocar para funcionar verdadeiramente a nossa estrutura, a estrutura própria, e vamos resgatar o diálogo franco, aberto, para resgatar a dignidade da carreira de médicos e de outros profissionais de saúde e fazer com que a saúde pública verdadeiramente entregue aquilo que a população espera, que é chegar no posto, chegar na unidade e ser atendida. Aqui hoje em Manaus ainda, em muitos SPAs, as pessoas voltam porque não tem o exame, porque não tem o medicamento, com 2 pontes e uma arena da Amazônia, todos os anos sendo gasto com saúde pública. A gente vai fazer com que isso funcione com ousadia, com transparência na aplicação de cada centavo que é destinado à saúde pública do nosso povo. A nível de educação, deputado Chico Preto, né? Quais os gargalos e quais seriam as suas prioridades, né, ao assumir como governador do Amazonas? Nonato, eu vou te pedir licença para falar agora de algo que a gente já falou de saúde, a gente falou de desenvolvimento, vamos falar um pouco de infraestrutura, mas nada disso, para mim, faz sentido se a gente não falar da família. E hoje a família amazonense, quer seja em Manaus, quer seja no interior, ela enfrenta talvez o maior desafio que nós temos aqui hoje, que é o uso e abuso de drogas. Nós queremos transformar as escolas do estado num grande local onde as famílias possam ser atendidas por profissionais como psicólogos, como assistentes sociais, o padre e o pastor da comunidade, a ordem dos advogados será chamada a somar esforços para que nós possamos orientar as famílias do Amazonas a como enfrentar esse desafio. Hoje existem famílias aqui que não querem, lutam para que o seu filho não conheça o que é a droga.
Porque aqueles que já conheceram, as famílias hoje choram e estão desesperadas porque não sabem o que fazer. No nosso governo, nós queremos transformar a escola exatamente nesse centro, onde a família vai encontrar esses profissionais, mas vai encontrar também orientação, palestras, atividades esportivas que possam afastar o jovem hoje do desafio que rouba sonhos e que rouba o sossego da família amazonense, que é o uso e abuso de drogas cada vez mais cedo. Então a escola vai ser esse centro de referência. Ali serão criados os PACs da família. Já se criou o PAC para tirar a identidade, para se pagar a conta, mas um local onde a família seja recepcionada e orientada com relação a esse assunto, nós vamos criar no nosso governo. A educação que nós queremos, Nonato, é a educação que é o final daquele período de toda a educação básica. Vem o nível fundamental e o nível médio, o jovem saia da escola com uma profissão. Então, no primeiro ano do nível médio, o jovem começa a ter, primeiro que eu acredito, numa escola de tempo integral, vai de manhã e à tarde, ou fica de manhã até à tarde. E nesse período, no primeiro ano do segundo grau, esse garoto, ele começa a ter a noção de empreendedorismo, ele começa a aprender o que é negócio, quais são as oportunidades que temos no Estado. Nos 2 últimos anos, a escola pública do Amazonas vai fazer a seguinte pergunta: o que você quer ser quando sair da escola? E aí, Nonato, a partir do segundo ano e terceiro ano do nível médio, a escola pública do Amazonas começa a ter um calendário, começa a ter um calendário pedagógico profissionalizante. Nós começamos a colocar esse garoto para aprender a ser técnico em informática, técnico em edificações, técnico em eletrônica, técnico em elétrica, técnico em gastronomia. Serão os cursos profissionalizantes de 2 anos, não são esses cursos de 30, 60 dias, isso não é profissionalizante. Profissionalização é o nosso jovem, durante o período que ele está na escola aprendendo português, matemática, aprendendo geografia, a história do Amazonas, no período da tarde ele poder aprender uma profissão e sair dali um técnico formado, capaz de encontrar mercado, capaz de encontrar oportunidades no mercado de trabalho, porque ele sai dali um técnico formado já no terceiro ano do segundo grau ou do nível médio, como hoje a gente chama. Então, a escola pública é a escola que entrega um diploma, mas também dá uma profissão aos nossos jovens do Amazonas. Essa é a escola que nós queremos. Eu lamento poder só lhe dar 1 minuto e meio, para falar das suas prioridades no campo da segurança pública. Segurança pública. É preciso que se tome decisões com firmeza, se resgatar a gestão do Ronda no Bairro, que é um projeto que eu apoiei na Assembleia, defendi, mas hoje a gente percebe que o Ronda no Bairro sofre de gestão pública. É preciso um governador firme, determinado, independente, que possa fazer com que o Ronda no Bairro funcione. Porque se hoje as pessoas ligam para a grande maioria dos números, esses números não respondem, não atendem à nossa população. Nós vamos fortalecer a inteligência da segurança pública, combater o crime organizado que já se organiza no Amazonas. Então nós vamos dar condições financeiras, estruturais, para que a inteligência da Secretaria de Segurança possa combater o crime organizado. E nós queremos também uma corregedoria de polícia forte, porque nós não vamos admitir que policiais corruptos continuem exercendo ou a farda, usando a farda ou usando o distintivo da Polícia Civil. Eu sei que essa é uma esmagadora minoria que existe lá dentro, mas se nós não combatermos essa minoria, é tipo aquela história da laranja. Uma laranja podre, ela é capaz de estragar toda a laranja todas as laranjas que estão dentro do saco. Então, nós vamos ter uma corregedoria forte, nós vamos ter uma inteligência fortalecida para combater o crime organizado e um processo constante de qualificação dos nossos policiais, para que ele esteja cada vez mais preparado, pronto para atender a sua comunidade, para atender o nosso povo. Então, na segurança pública, um governador firme, ousado e independente, que possa tomar as decisões que o Amazonas merece na segurança. Deputado Chico Preto, foi um prazer entrevistá-lo. Desejamos boa sorte ao seu projeto de governo. Nonato, muito obrigado. Eu coloco meu nome à disposição de todo o Amazonas para essa caminhada pública e peço a você que reflita, compare as propostas, mas acima de tudo, compare o passado dos candidatos, porque é no passado dos candidatos que você poderá encontrar verdadeiramente a sua razão de voto. O Amazonas precisa muito mais daquilo que nós temos aí: ousadia, transparência
independência e coragem para transformar o Amazonas no Amazonas dos nossos sonhos, no Amazonas que merece muito mais. Muito obrigado, que Deus abençoe o nosso Estado. Muito obrigado, deputado Chico Preto. Quero dizer que amanhã, pela ordem de sorteio, o Programação na TV receberá o senador Eduardo Braga, do PMDB. Convido você, um grande abraço e até amanhã.